Um crime de ganância que foi premeditado, mal planejado e mal executado, que acabou por tirar a vida de uma menininha de 5 anos. Bem-vindos a mais um Terços de Crimes. Eu sou a Dani e hoje trago para vocês o caso Miriam Brandão. Este caso, ele é bárbaro, cruel e chocou Minas Gerais. Quem me pediu esse caso foi uma inscrita aqui no canal, a Michelle Malab, e ela me ajudou, né? Porque enquanto eu fui fazer as pesquisas, eu percebi que era muito vaga as informações e com a ajuda de Michelle eu consegui preencher as lacunas desse caso. Então me acompanhe até o final que eu vou contar tudo para vocês. Então roda a vinheta. Miriam Brandão era uma menininha de 5 anos e ela vivia com sua família na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Miriam, ela era filha do homeopata Volney Henrique Brandão e da socióloga Jocélia de Castro. A Miriam era uma criança muito feliz, de uma família de um poder aquisitivo bom. Ela sempre teve tudo o que quis, só que além de todas as coisas materiais, ela tinha o amor de seus pais. Só que no dia 22 de dezembro de 1992, a Miriam teve sua vida traçada quando um plano diabólico foi colocado em prática. Jocélia Brandão saiu por volta das 7 horas da manhã. Ela iria trabalhar. Ela trabalhava na farmácia da família, que era uma farmácia homeopática. E na casa ficou o senhor Volney, ele estava adoentado, e junto dele ficou os seus filhos Pedro Henrique, de 8 anos, e de Miriam, de 5 anos. Ambos ficaram dormindo em seus quartos. Junto deles também tinha uma empregada doméstica e ela ficou na residência. Era uma pessoa que cuidava tanto das crianças quanto da rotina da casa. Passado um tempinho, assim que Jocélia saiu, chegaram 2 homens na casa, William e Wellington. Eles chegaram da casa se apresentando como técnico de telefonia, né? Que era da Telemig, era uma extinta operadora de telefonia. Eles chegaram falando que iam fazer um reparo na linha telefônica e de fato estava tendo problema na linha telefônica e a empregada deixou que eles entrassem. Só que assim que eles entraram na residência, eles renderam a empregada, eles amarraram e colocaram ela na despensa. Enquanto isso, um dos homens foi até o quarto do casal para ficar de olho no Sr. Volney, caso ele se levantasse. O outro homem foi até o quarto de Miriam. Miriam ele estava dormindo, ele pegou a menina e levou embora. Uma informação que foi revelada no processo é que a intenção era de sequestrar o Pedro, o filho mais velho da família. Só que quando eles foram aquele dia para sequestrar, eles viram que o quarto da Miriam era o mais próximo da saída. Então eles decidiram por levar a menina e não o menino. No dia do sequestro, os sequestradores, eles utilizaram um carro da família para fugir. Só que eles acabaram deixando esse carro no meio do caminho. O carro foi encontrado para a polícia periciou, só que não foi encontrado nada, não foi encontrado nenhuma pista que mostrasse quem poderia ser os sequestradores. Em torno das 7h20 da manhã, Jocélia já está na farmácia e ela recebe um telefonema. Quem vem entregar para ela o telefone é uma funcionária dela, dizendo que o Sr. Volney está no telefone, falando que a Miriam tinha acabado de ser sequestrada. A Jocélia achou que aquilo era um trote. Fazia o quê? 20 minutos que ela tinha deixado a filha dentro de casa, dormindo. Ela achou que não era. Só que assim que ela pegou o telefone, já era um policial dando uma informação que a sua filha tinha sido sequestrada e que era para ela aguardar que uma viatura estaria indo buscar ela, para trazer ela para casa. Assim que esse sequestro foi divulgado, ele tomou uma proporção muito grande, né? Então, eles, né, a família, ficaram em alerta caso os sequestradores entrassem em contato. Só que a polícia disse assim, que se os sequestradores fossem profissionais, que eles não entrariam em contato no primeiro dia, né? Logo naquele dia, que eles entrariam em contato só do outro dia. E realmente não foi diferente. Os sequestradores entraram em contato com eles no dia 23 de dezembro, pedindo uma quantia de $150 mil. A família entrou em desespero, porque eles não tinham essa quantia, então eles começaram a vender o que tinha, móveis, né, tudo mais, e pessoas próximas fizeram até uma vaquinha para que eles conseguissem atingir essa quantia
estipulada pelos sequestradores. Então se começa essa negociação com os sequestradores e, como um protocolo da polícia, eles começam a fazer o quê? Perguntas sobre a vítima, né? Como se fosse uma prova de vida, para saber se de fato a menina ainda estava viva. Então começa a perguntar qual que era o nome do bichinho de estimação dela, qual era o nome dos avós, o que ela gostava de comer, que presente que ela queria ganhar no Natal, e todas as perguntas eram respondidas corretamente. Então a polícia chegou à conclusão que sim, a Miriam estava viva. Então a polícia continua com as negociações e em paralelo com as investigações. E eles começam a receber várias denúncias anônimas, vários trotes também. E eles começaram a perceber que as ligações dos sequestradores vinham de orelhões. Então eles começaram a rastrear esses orelhões e começaram a ficar de tocaia, né, em certos orelhões. Próximo desses orelhões tinha uma casa de ração. Assim que a polícia chega em um orelhão, eles encontram o William. Então a polícia dá voz de prisão e ele é preso em flagrante. Assim que o William é levado para a viatura, a polícia começa a perguntar qual é o endereço, para que eles possam ir o mais rápido possível para poder resgatar a Miriam. Só que o William diz calmamente assim: não adianta correr, pois não tem mais ninguém lá. Uma informação deste caso é que este cativeiro não era muito distante da casa de Miriam, em torno de 5 a 6 quilômetros de distância. E então, assim que o William foi preso, né, que ele falou que já não tinha mais ninguém lá, ele friamente diz que matou a Miriam. O rapaz lá da casa de ração, ele conhecia o William, porque o William frequentava aquela casa de ração. Então este rapaz liga para a família de William dizendo que o William tinha sido preso, né? E assim que o Wellington ouviu que o William tinha sido preso, ele fica foragido por 2 dias. Sua família o denuncia e ele se entrega posteriormente. A polícia foi até a casa do Wellington e quando eles chegaram lá, eles encontraram diversos cheques voltados e esses cheques estavam em nome de uma pessoa, que era Rosimeire Pinheiros, que era funcionária da farmácia da família Brandão. Então a polícia somou 2 mais 2 e chegou à conclusão que Rosimeire também fazia parte da quadrilha dos sequestradores. Então, como de fato aconteceu esse crime? O William e o Wellington, eles mexiam com rinha de galo, que já é caracterizado como crime. Eles estavam endividados, eles estavam sendo ameaçados de morte. Então o William teve a brilhante ideia de cometer um sequestro, né? E no caso, ele planejou de sequestrar um dos filhos da família. Por quê? Porque ele era namorado da Rosimeire. Então ele, já sabendo que a família tinha um poder aquisitivo bom, e a Rosimeire já por ter muitas informações da família, da rotina das crianças, então eles decidiram por sequestrar um dos filhos. A Rosimeire, ela era caixa lá da farmácia, então ela era tipo um braço direito da Jocélia. Então ela sabia de tudo das crianças, ela sabia o que as crianças gostavam, o horário que as crianças estudavam, né? Quando as crianças precisavam ir até a farmácia, ela que ajudava a Jocélia a cuidar das crianças. Então ela estava a par de muitas informações da família. A Miriam, assim que ela foi sequestrada, eles faziam o quê? Eles alimentavam ela com pão de queijo, achocolatado, outros tipos de comida, só que eles colocavam um medicamento para que ela ficasse dopada, né? E para que ela ficasse dormindo. Só que como esse medicamento alterava o gosto dos alimentos, a Miriam não chegava a dormir muito. Ela ficava meio dopada, mas ela acordava, dormia um pouquinho e acordava. Só que quando foi à noite, a Miriam realmente acordou e começou a chorar, porque ela queria pela sua mãe, pelo Pedro, pela sua mamadeira, e ela começou a chorar muito neste momento. Então, segundo o William, assim que ela começou a chorar, o Wellington se desesperou, ele falou que não queria mais fazer parte daquilo, foi embora, e a menina continuou chorando, e o William decidiu por asfixiar a Miriam com éter. E após
ele ter asfixiado a menina, ele a esquartejou e a queimou. Segundo a Jocélia, ela teve informação de um médico que aquela quantidade que eles utilizaram de éter não era suficiente para tirar a vida da Miriam. Então, chegamos à conclusão que a menina foi esquartejada ainda viva. A Miriam, ela morreu em menos de 24 horas após ser sequestrada. Surgiu uma hipótese dela ter morrido porque na hora que ela acordou, ela reconheceu a Rosemary e ela pediu para que a levassem embora, para que tirassem ela de lá, para que levassem ela para sua mãe. Então, naquele momento em que ela reconheceu, foi dado o pedido de morte da menina, porque se ela sobrevivesse, ela iria contar quem eram as pessoas que estavam no sequestro. Do dia do sequestro até o estouro do cativeiro foram em torno de 21 dias. Só que assim que a polícia estourou esse cativeiro, já foi dada informação que a menina não estava mais com vida. E a imprensa começou a divulgar essa informação, só que a Jocélia ela não soube dessa informação. Ela só soube que estouraram o cativeiro, então ela ficou toda feliz, já estava planejando uma festa para receber a menina. E ela, né, foi para casa, tomou um banho, colocou uma roupa nova para poder receber a sua filha. Só que o seu cunhado chegou e deu a pior notícia para ela. Ele disse que já tinham perdido a Miriam, só que a Jocélia não entendeu, né, o que ele estava dizendo, e ele falou: a Miriam está morta. A Jocélia, você sabe o que ela recebeu de sua filha? Ela recebeu 2 dentinhos carbonizados, 150 gramas de cinzas e 2 ossinhos. Posteriormente foi feito um exame de DNA e não foi possível constatar que se tratava de Miriam, apenas que se tratava de uma criança de 5 anos. Naquela época o exame de DNA não era tão preciso como hoje, e também porque não tinha material suficiente para poder fazer esse exame de DNA. Como eu disse anteriormente, do dia do sequestro até o estouro do cativeiro foram 21 dias. Tá? Então, assim, aquela versão de que o William se desesperou porque a menina estava chorando e por isso que ele fez o que fez, cai por terra, né? Porque por 21 dias ele ficou tentando extorquir a família. E ele já tinha informação que a menina estava morta no primeiro dia e continuou por mais 20 dias querendo dinheiro da família. Então você vê a frieza, a crueldade dessa pessoa, sem contar que assim que ele fez o que ele fez com a Miriam, ele foi jogar futebol, tá? E assim que ele voltou, ele foi lá dar uma verificada como que estava a menina. E quando ele chegou lá, o rosto dela ainda não tinha queimado. Então ele foi lá e afundou, né? Para que ela terminasse de queimar. Ok? Então você vê a maldade, a crueldade deste homem. E depois vem me dizer que estava desesperado e por isso fez o que fez. Dá um tempo, né? Foi feita uma reconstituição desse caso e no dia da reconstituição vieram mais ou menos umas 3.000 pessoas. E isso dificultou tanto a entrada deles quanto a saída, porque a população ficou indignada, a população queria linchá-los, né? Os irmãos são réu confessos, mas a Rosemary não, ela nunca confessou o crime, e os irmãos também nunca incriminaram a Rosemary, só que, né, se não fosse ela, eles não teriam todas as informações, né? Todas aquelas perguntas que os policiais fizeram para saber do que a Miriam gostava, para saber se a menina estava viva, era ela que dava as informações. Então, sem a ajuda dela, eles não conseguiriam ter ido até o final, né? Então, a Rosemary, ela foi considerada cúmplice deste crime. Este caso, ele foi tão chocante que, na época, a Jocélia, ela chegou a receber uma carta de condolências do pai da Araceli, que é o senhor Gabriel Sanches. E este caso também é um caso horrível que chocou os anos 70.
A Jocélia, ela abriu um instituto chamado Miriam Brandão, no qual visa ajudar famílias vítimas de violência. A Jocélia, ela também lutou para mudar a legislação, para que os crimes de homicídio fossem considerados crime hediondo. E ela fez isso com a ajuda de outras mães de vítimas, incluindo a Glória Pérez. O William, ele pegou 31 anos de prisão, o Wellington pegou 24 anos e a Rosimeire, ela tinha sido absolvida no primeiro julgamento. Só que a promotoria recorreu e por unanimidade dos 5 desembargadores, ela foi condenada a 18 anos. Lembrando que aqui no Brasil, nós, as pessoas não cumprem a pena toda, então já tá todo mundo, soltinho aí, né? A Rosimeire, nunca ninguém mais viu, não se sabe dela. O William, ele virou advogado e o Wellington, ele virou pastor. A Jocélia, ela levou 22 anos para receber a certidão de óbito de Miriam, porque sem o corpo não era possível obter essa certidão, né? Então, o documento, ele foi requisitado em 2013. Só que com a tramitação da liberação da certidão, levou todo este tempo. Agora, em dezembro de 2022, completa-se 30 anos da morte de Miriam. E Jocélia, ela nunca se recuperou do trauma, de ter perdido a sua filha e de nunca poder ter enterrado a Miriam. Então, quem se lembra desse caso, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse caso. Quem puder compartilhar para que mais pessoas possam assistir, eu agradeço. Deixa o like aqui, que contribui muito para o canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. Ative suas notificações para não perder os próximos vídeos. Eu quero agradecer mais uma vez a Michelle Malab pela sua ajuda, porque sem a ajuda dela eu não conseguiria ter preenchido tudo, todas as informações que eu não tinha, tá? A Michelle Malab, ela é escritora, ela escreveu esse livro aqui, ela me deu de presente, eu amei, tá? Quem tiver interesse para saber sobre o livro dela, vocês podem seguir lá no Instagram, Michelle Malab, com 2L, ok? Ela tem vários livros, tá? Ela é escritora, ela é psicóloga, ela é palestrante, ela é fã de true crime, assim como eu e vocês. Se vocês quiserem indicações de filmes, séries, documentários, me siga nas redes sociais, Dani Cucci Oficial, ok? Lá também tem resenhas de livros, tá? Então eu espero que todos tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!